Bom dia, irmão. Entendi, você começou com a música hoje violenta, velho. Deixa uma musiquinha em homenagem a você, né? Você que Entendi, é o cara cara. que gosta disso aí. Eu também curto um pouquinho. E aí, Deixei em homenagem a você. tudo bem, velho? Eita, tudo jóia, cara. Como é que estão as Como- coisas? Eu gostei do visual aí. Você tá onde? Tá em casa ou não? Acho que você tá em... Tô na Tá, serra aqui, velho. tá na montanha? Subi de Foi. nível, velho. Fui pra Ah, agora sacada. sim. Agora sim. Fui pra sacada aqui. Vamos ver se eu subo um pouco o nível, velho. Se eu subiu de nível, a Larissa te expulsou daquele cantinho teu lá. Então, você viu aquilo, cara? Fazer o quê? Acho que a Larissa te expulsou mesmo. Vamos ver até onde vai aqui. A internet tá funcionando bem. Agora eu tô precisando da iluminação. O duro é o meu vizinho que tá fazendo um churrasco aqui, velho. E o cheirão tá bom, viu, velho? É, né? Aham. Mas Ah, depois a beleza. gente acende a churrasqueira, né? É lógico, já tá tudo preparado aqui. Domingo é dia, né? É, isso Com esse aí. tempo do jeito que tá, domingo é dia. Tá muito calor aí ou Deixa tá eu só frio? ficar aqui. Não, tá sol, mas calor é outra história, né, cara? Sol é uma coisa, calor é outra, né? É. Aqui em Petrópolis aqui tá 20 graus hoje. 20 graus? Mesmo que esse solzinho assim, mas é bom demais, né? Solzinho assim fica muito bom. Entendi. Que bom. E Bom, aí, o como é que que nós nós vamos vamos falar falar hoje, hoje? cara? O que nós vamos falar hoje? Vamos falar dessa tríade aí, né, Adolfo? Na verdade, ela ajuda a gente até a juntar algumas informações, né, que a gente já falou aqui nas lives. A gente Aham. consegue juntar alguns elementos. Eu estava até pensando aí hoje, antes da gente entrar, a gente falou muito naquela live de abordagens clínicas, né? A gente falou da importância de analisar vários fatores, enfim, de ter um olhar integral, né? E essa tríade é interessante, que a gente consegue olhar para isso dessa forma também, a gente consegue explicar algumas coisas que nós já falamos nas abordagens clínicas, na live de abordagem clínica aqui, né? Alguns elementos importantes aí. Sim, com certeza. Eu acho que essa tríade é uma forma de tudo que a gente já falou, né? Em tá integrando isso de uma maneira um pouco mais dentro da neurociência, né, Diguinho? Porque a neurociência já explica muito essa tríade que nós colocamos ali, né? Nós colocamos diretamente ali falando de cérebro, coração e emoção. Até, na verdade, teve a live anterior que o Marcelo fez hoje com o professor do desenvolvimento do Cardio Emotion, né? Que trabalha muito Ah, com a legal, não coerência sabia. cardíaca. Então, eu acho que essa tríade mostra muito isso, né? A relação que nós temos de pensar, como a gente sempre fala, no sintoma não como uma parte específica apenas, né? Ou seja, a gente não trata um sintoma, mas a gente trata todo um conjunto de informações que levam àquele sintoma. E aí a gente Uhum, saber que o envolvimento de tudo aquilo que a gente passa sempre tem um lado dentro de uma emoção que afeta o nosso cérebro e que vai afetar algum tipo de órgão, né? No caso ali a gente colocou o coração porque a gente sabe da é. importância do coração para o corpo, né? Dessa inter-relação, né, entre cérebro e coração, né? Mas vai muito além do coração apenas, né, cara? Eu tava pensando nisso, a gente colocou ali na divulgação da live aquela imagem do coração, que na verdade a nossa intenção é falar um pouco disso também, dessa questão da coerência cardíaca, mas mostrar, né, que essa tríade envolve o cérebro, o psique e o órgão em si, não necessariamente só o coração, né, mas o órgão de uma maneira geral, a víscera está afetada, né, quando a gente Uhum. tem alguma situação de problema, algum problema. E a gente baseia muito isso nas leis biológicas, na nova medicina germânica, que os estudos iniciaram com o Dr. Hammer, né, que é um médico alemão, e hoje isso é muito falado. Hoje se fala muito sobre isso na internet, a gente sabe, tem muita gente falando desse assunto, né, dessa questão. E ele que começou, né, a identificar e a pesquisar e mostrar que quando a gente tem uma situação de doença, que ele fala que na verdade não é bem uma doença, mas um programa biológico, você tem três áreas simultaneamente que são afetadas. Você tem o psique, que é o evento conflitual que lhe afetou, né, seja ele de qual natureza for. Você ao mesmo tempo tem uma marca no cérebro, e aí não é, a gente colocou psique e cérebro, parece que está envolvida a mesma coisa, mas na verdade existe uma marca na estrutura, né, do tecido cerebral, e tem uma marca, um registro no órgão, no tecido da víscera propriamente que está envolvida. Então, simultaneamente, a gente tem esses três elementos afetados. Quando existe essa questão conflitual que ela não foi bem gerenciada, né? Na verdade, uma coisa que você, a gente fala muito o conflito necessariamente sempre vai me afetar? Não. Depende muito da percepção que eu tenho.
Porém, no momento em que ele me afeta, independente do que está acontecendo, essas 3 áreas estão comprometidas. Eu tenho lá uma marca na víscera, no órgão propriamente, o tecido cerebral está afetado e o psique, que é propriamente o conflito envolvido, né? Enquanto a situação não é resolvida, enquanto não é solucionada a situação conflitual, essas 3 áreas continuam afetadas. Então, muitas vezes, a gente encontra lá, o paciente chega para a gente com o sintoma na víscera propriamente. O que está acontecendo aqui? Você tá sumindo, velho. Vem por um sintoma na víscera e a gente precisa lembrar que vamos olhar, pensar assim, bom, tem uma situação conflitual que provavelmente está acontecendo, que é uma questão psíquica, e tem uma marca lá no cérebro, tem um registro que está no tecido cerebral, que inclusive também pode ter sintomas. A gente sabe que dependendo da situação, do que está ocorrendo com esse registro que está lá no tecido cerebral, o paciente pode ter dor de cabeça, por exemplo, com diferentes características, né, latejante, apertando e tudo mais. Então, às vezes, o sintoma está ligado a esse registro lá no tecido cerebral, por exemplo. Só que a gente gosta muito de falar, né, doutor? E é muito importante a gente falar. Não necessariamente tudo que eu passo, né, é um problema, cria esse problema, esse registro. Depende muito da percepção que nós temos. E quando a gente fala do psique, envolve muito mais uma questão biológica do que propriamente psicológica, né? Porque às vezes a pessoa fala, então eu tenho que ir para um psicólogo, já que essa minha dor é de origem emocional. Não é que o psicólogo não serve para nada, pelo contrário. Mas a gente tem que entender também o sentido biológico dessa informação. Nós vamos trabalhar na biologia dessa informação. E é por isso que ela afeta cérebro e órgão simultaneamente, né? Sim, é justamente isso, né, Dinho? Eu acho que você fez a introdução perfeita aí de todo esse contexto, né? E a gente tem que lembrar que quando o corpo sofre, óbvio que o sofrimento, o sintoma está no físico, né? O físico que responde a esse sintoma. É um órgão, né? Que seja desde a pele, ou uma glândula, ou uma víscera, ou um músculo, mas o que a gente tem que entender é que não dá para pensar apenas naquele sintoma, né? Então, o que a gente abordou desde o começo, de quando a gente entrou aqui, é sempre a gente tentar mostrar que o sintoma tem algo a mais por trás que a gente tem que parar para pensar. E essa tríade, ela nos dá essa linha de raciocínio em que eu tenho que saber que possivelmente existe um conflito emocional, existe um impacto sobre isso, sobre o nosso cérebro, que vai levar ao organismo a trabalhar com neurotransmissores, os ligands, né, que a gente costuma dizer que são os hormônios, né, enzimas e assim por diante. E óbvio que isso vai ter correlações em cima dos órgãos, né, de tecidos corporais. Então a gente sabe que esse impacto ele vai causar essa informação sobre essa tríade. E é importante então a gente analisar isso. Então eu vou até colocar, acho que a gente gosta bastante de colocar os casos clínicos, né, cara? E essa semana o que eu tive? Eu tive um retorno de uma paciente que há 45 dias atrás eu peguei ela na clínica e a gente fui atender ela estava com muitas feridas sobre a pele. Muitas feridas e ela coçava e aquilo virava aquelas feridas. E bom, ela já tinha ido atrás para saber, você está com uma alteração hormonal. Uma senhora de 50 e 58 anos, se eu não me engano. Eu estou com uma alteração hormonal, aí eles me deram hormônios para passar na pele, já tentaram procurar toda a parte de alterações, né, hormonal. Bom, no momento, aquilo, na hora que eu atendi ela, o que a gente achou? Um conflito diretamente correlacionado com o que a gente está vivendo. Né? Eu atendi ela a primeira vez há 60 dias atrás, bem em maio, né? Ou seja, bem no início todo esse contexto de para, não para, e ela teve que se afastar de todo mundo, correto? Se afastando de todo mundo, começou a ter coceira. E ela é uma pessoa muito vaidosa. Ela gosta de se arrumar e ela gosta de sair, né? De ter um contato com as pessoas. E ela parou de ter isso. Então, olha só como é interessante. O físico dela respondeu a uma informação. Só que essa informação, será que está apenas só sobre uma alteração hormonal? É isso que a gente fica puto, né, Diguinho? Porque a gente sabe que hormônio, uma dor no dedinho do pé tem hormônio envolvido. Né? Todo o nosso corpo. Por quê? Porque dentro dessa tríade, independente se eu tenho uma dor no músculo, impactou seu cérebro, impactou um órgão e tem possivelmente um conflito emocional, um conflito dentro da psique que automaticamente carrega essa informação. E se você não pensar em trabalhar com toda essa tríade, dançamos. Bom, o que eu fiz? Fiz a microfisioterapia nela. Identificamos todos os pontos, as situações que ela estava vivendo em relação à família, né, o afastamento do que ela não podia sair. Bom, eu voltei para ela, atendi ela sexta-feira. O que aconteceu com os sintomas dela? Sumiram. Não tem uma alergia em pele. Então a gente tem que pensar que esta informação
tem que ser analisada de uma forma diferente. É por isso que eu gosto muito, então, da leitura biológica, da medicina de Hammer, que nos impacta com essa informação, dessa tríade, né, que toda doença ela tem um foco sobre o cérebro, ela tem um foco sobre um órgão, e ela tem um psiquismo, ou seja, uma emoção envolvida. Eu tenho que analisar isso. E eu gosto muito de casar com a informação da psiconeuroimunologia, né? Que eu acho que aí é onde estuda muito a neuroplasticidade do cérebro, né? É onde a gente verifica e sabemos que além dessa tríade, né, que pega cérebro, órgão e a psique, nós temos envolvido o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico ele é afetado quando esse circuito é, de uma certa forma, acometido. E, óbvio, sabemos nós, se isso tem uma afetar no sistema imunológico, nós vamos alterar todo o nosso sistema de defesa. As interleucinas, né, isso, a capacidade de resposta do corpo. E aí eu vou desenvolver fragilidade para um vírus, para uma bactéria, para uma alergia, né, para uma alteração de emoção, que a gente sabe que os neurotransmissores vão alterar, essa pessoa tem uma baixa vontade, muitas vezes entra numa depressão. Então a gente tem que analisar muito a fundo essa informação, né? Como o corpo impacta isso, né? Perfeito. Eu vou colocar uma coisa aqui, Adolfo, porque eu sei que a gente vai abordar, dentro disso que você colocou, é a linha que a gente quer abordar aqui hoje, mas uma coisa que a gente fala muito, né? Dentro disso que a gente está colocando aqui, pessoal, só antes disso, eu só tô vendo o coraçãozinho subir aqui da minha esposa, tá? Aperta o coraçãozinho aí pra gente espalhar essa live pra mais gente aqui, pessoal. Clica no aviãozinho para divulgar para os pacientes de vocês, clica no coraçãozinho para o Instagram poder divulgar essa live para mais pessoas acompanhar essas informações. Só tô vendo a minha esposa subindo aqui, ó. Mas então, dentro disso que a gente colocou, que você colocou, inclusive, a gente sempre fala, essa lei, né, essa abordagem, ela tem algumas exceções, né? Isso não se aplica a 100% das situações. A gente entende que muitas vezes tem fatores que podem ser, por exemplo, um envenenamento, como ele coloca, né? Você tem um envenenamento, por exemplo, você não necessariamente tem como origem inicial uma situação psíquica, né? Um conflito psíquico. Porém, a gente sempre sabe que provavelmente já tinha uma fragilidade prévia. E aquilo ali se manifestou no corpo do paciente porque já tinha uma fragilidade, já existente e tudo mais. Só que a gente tem que ter esse cuidado, né, Adolfo? Porque às vezes a gente observa algumas coisas sendo faladas assim, que tipo de conflito foi esse que você viveu? E às vezes a pessoa passou por uma situação de intoxicação, de envenenamento, um trauma direto e tudo mais. Então a gente tem que ter uma análise, obviamente, que ampla, né? E saber separar isso, né? E como você colocou, os três estão envolvidos. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório, uma das primeiras coisas que a gente vai buscar, vai perguntar, o que estava acontecendo, o que você estava vivenciando ou passando nesse período onde isso começou a se manifestar. E aí a gente vai lembrar daquela nossa live anterior, não lembro qual foi a live que a gente falou isso, na live de sintomas, se não me engano, daquelas fases do sistema nervoso autônomo, né? Porque as manifestações sintomáticas vão ser diferentes dependendo da fase em que eu me encontro. Se eu estou numa fase de resolução desse problema psíquico ou se eu estou numa fase dentro desse meu problema, né? E aí, é aquilo que a gente falou. Quando eu vivencio o problema, quando eu estou dentro do meu problema, que foi ativado as três áreas, um problema, um conflito psíquico, eu tenho uma marca no cérebro e também tenho uma manifestação no órgão, quando eu entro na resolução desse meu conflito psíquico, os três também entram na resolução simultaneamente. Então nós vamos ter todo o processo de reparação acontecendo nas três áreas. E aí eu posso ter como manifestação sintomática alguma coisa lá no próprio órgão que estava afetado, ou às vezes eu tenho uma manifestação sintomática naquela área do cérebro que foi acometida, né? Que muitas vezes a gente sabe que durante essa fase de reparação, eu posso ter processos inflamatórios, eu posso ter edemas. Imagina o que acontece quando eu tenho um pequeno edema nesse tecido cerebral, né? É uma área extremamente sensível e tudo ali muito próximo. Então eu posso ter manifestações sintomáticas, dor de cabeça posso ter. Agora eu posso ter manifestações sintomáticas, né, Adolfo, em áreas próximas ao local afetado. Então, por exemplo, eu tenho lá uma fragilidade, uma marca no cérebro, lá no núcleo relacionado a um controle, por exemplo, do brônquio. Só que próximo a essa área eu também tenho outras áreas que controlam outras vísceras. Então, muitas vezes esse edema que cria naquela área cerebral, ele se espalha, ele afeta uma área vizinha. E aí o paciente vem com um sintoma de uma área próxima daquela principal do sintoma.
E a hora que a gente começa a analisar todo o contexto que envolve esse sintoma, que envolve esse psíquico, você consegue chegar numa informação. Bom, esse sintoma aqui, na verdade, não é um sintoma primário. Ele envolve essa área de reparação e tudo mais. Mas para isso a gente tem que lembrar de entender quais são as áreas, né? Tem todo esse mapa que mostra pra gente essas áreas no cérebro, pessoal. E só para vocês saberem, assim, é uma curiosidade, eu acho bem interessante essa história, Adolfo, que isso é chamado dentro da medicina de Hammer como foco de Hammer, né? Então é uma imagem numa tomografia computadorizada feita de uma maneira bem específica, né? Não é qualquer tomografia, aparecem essas marcas no tecido cerebral. E por que isso recebeu o nome de foco de Hammer? Porque durante muitos anos e milhares de pacientes, né, se eu não me engano foram 300 mil, você me corrige, eu não lembro exatamente, mas Sim. muitos pacientes, o Hammer fazia essa avaliação e ele observava que todo paciente que tinha lá um problema, um câncer de mama, um câncer de ovário e tal, ele tinha essa marca no cérebro. E ele ficou obstinado a provar que aquilo ali tinha uma relação com aquela doença, com aquele câncer, né? E de tanto que ele ficou obcecado com isso, os outros médicos, outros profissionais começaram a falar, isso daí é o foco do Hammer, que ele estava focado naquilo ali, em mostrar que aquilo ali era um problema associado à doença. Chegaram até a falar que era um defeito nos aparelhos de tomografia, né? E aí a empresa, a Siemens, que produz os aparelhos de tomografia, ela provou que não tinha nada de errado com os aparelhos, e aí sim ficou provado, e aí, por que eu tô falando isso, pessoal? Porque não é uma coisa empírica, não. Ficou provado cientificamente em mais de 300 mil casos que realmente quando o paciente tinha uma doença X, aquele órgão tinha um registro no cérebro, tinha uma marca física no tecido cerebral, né? Então mostrando isso que a gente está falando aqui. E aí qual é a outra coisa que ele foi buscar? Por que o órgão está afetado e por que é aquele órgão, que é uma coisa que eu falo muito com os pacientes, né, Rodolfo? Não é aleatório qualquer órgão, né? Porque ele tem uma função biológica. Então, quando a gente fala de que não é psicológico, é biológico, porque o nosso cérebro, à medida que ele recebe esse impacto psíquico, né, ele vai buscar uma solução biológica. Então, eu vou pegar a biologia daquele tecido X para me ajudar a resolver isso. Então, o nosso cérebro procura uma solução biológica para um evento psíquico que eu passei. Né? Exemplo clássico aqui, eu não quero entrar nesse mérito, a gente precisa tomar um cuidado porque não dá tempo de a gente falar muita coisa, mas se eu tenho uma situação de falta, de carência, né, que pode ser dinheiro, afetivo e tudo mais, ele vai usar um tecido, um órgão que tem uma função de acumular, de guardar, né, algum elemento. Porque se está faltando alguma coisa, eu vou usar a biologia para me ajudar a guardar. Então, é nesse sentido que a gente está colocando, pessoal, essa tríade, né? Por que os três estão afetados? Porque eu preciso encontrar uma solução biológica para aquele meu evento inicial, né? Que aí, não sei se você quiser colocar até aquela questão da primeira informação, né, que a gente estava falando. Eu estou vendo aqui, minha irmã colocou um comentário aí, que eu acho que pode ficar bem explicado isso que você acabou de falar. Ela colocou ali, 10 meses após o falecimento do meu pai, né, do nosso pai, né, no caso, começou a cair muito meu cabelo, eu fiquei com falhas. É interessantíssimo isso que a minha irmã está colocando. Vamos pensar da seguinte maneira. A gente sabe que a pele, né, e os pelos, né, os cabelos, são tecidos derivados do ectoderma, né, o tecido de proteção, não é isso? Que está ligado, né, dentro do conflito, como você colocou, todo órgão é acometido da forma necessária pela situação que ele vive, não é isso? Então ali nós estamos passando um contexto muitas vezes de separação, é a perda, né? Que é o conflito do ecto, né? E aí eu tô aqui, a hora que ela falou, 10 meses contando, o meu pai morreu em junho. E 10 meses depois de junho é a data de aniversário do meu pai. Correto? Então aí você está vendo que a minha irmã falou que depois de 10 meses ela começou a ter a queda de cabelo. Sim, justamente porque eu tenho algo que está exacerbando a informação do conflito. Que possivelmente ali para março ela já estava no pensamento que ia ser o meu primeiro aniversário do meu pai, que meu pai não estaria ali. Né? E aí isso vai muito no contexto da perda. Né? Então é importante a gente parar para pensar como o nosso cérebro age nas respostas de tudo aquilo que a gente vive. Então isso é interessante que todos entendam, que quando você está vivendo uma situação, o seu cérebro, de uma maneira por reconhecimento daquele agressor, eu tenho que fazer análise do que é aquilo. E quando ele analisa aquela informação de tudo que está acontecendo, ele ativa áreas do seu corpo, né, através de sinapses, que são o encontro entre os nervos, vamos dizer assim, né, que ali é onde corre a informação, ele ativa áreas específicas para enfrentar aquela situação.
E se por algum motivo você não tem uma boa linha de conscientização do trauma, informação do trauma, aquilo fica impactado no seu corpo. E aí é onde muitas vezes eu impeço com que a informação seja transmitida, se ela trafegue para o próximo passo. E ali é onde cria-se então o que nós chamamos e conhecemos como cicatriz patogênica, não é isso? Que é aquela cicatriz onde está a marca da entrada do agressor. Então, isto vai impactar, como o Hammer colocou, no cérebro. Então, dentro do cérebro vai ficar aquele foco. E eu acho que é importante você colocar, como você colocou, Rodrigo, que aquele foco, ele tem uma área que está cometida, mas ao lado dele também tem outras estruturas. E se o cérebro, naquele ponto, começa a edemaciar, ele pode afetar outras áreas. Por consequência, gerar outros sintomas. É por isso que a gente bate toda hora aqui, colocando de uma certa forma que eu não posso tratar o sintoma. Porque o cara às vezes vem com um sintoma X, mas ali não é a causa efetiva do problema. Eu tenho que ver que pode ter um outro foco que está afetando uma outra área e aquilo está sendo apenas a consequência daquele ponto. Então não dá para durante um tratamento, o cara chega com uma dor no ombro, eu só pensar no ombro. Eu vou colocar toda a minha intenção naquele ombro. Não, porque eu tenho outras estruturas ao redor que pode estar sendo a causa e ali está sendo apenas um reflexo da informação. Então o nosso cérebro carrega isso. Então como eu tenho todo esse mapeamento, né, cerebral que o Hammer colocou e desenvolveu, a gente consegue por esses mapas entender cada um desses focos e a estrutura que está muitas vezes envolvida ali, um órgão que está acometido. E por consequência estudar qual é a causa primária que vem muitas vezes por um evento emocional. Então, entendamos hoje, né, nesse momento em que nós estamos vivendo, o quanto nós estamos sendo afetados dentro das nossas emoções e o quanto que isso está impactando os nossos cérebros e automaticamente vão começar a impactar os nossos órgãos. Quando eu falo em órgão, gente, não pensa apenas em víscera, né? Não é estômago, intestino. Pode ser articulações, pode ser músculos, pode ser uma dor de cabeça, pode ser qualquer tipo de sintoma, uma alergia qualquer. Você comia até ontem muito bem todos os derivados lácteos, né, do leite, e não passava mal. Mas por algum motivo essa situação pode estar afetando o seu intestino e você para de assimilar, não é, ou de ter condições de fazer a digestão de lácteos. E você começa a ter um nível inflamatório maior. Então, a parte alimentar é importante? É, mas também conhecer o porquê que o meu corpo deixou de se nutrir daquela forma é importante. Então, por isso que assim, né, eu acho que eu peguei o link da minha irmã, que até eu acho que casou na informação, não sei se ela também entendeu isso aí agora, né? Fiz uma sessão online, né? Depois ela tem que pagar essa consulta aí, Dolfo. Porque eu tenho que interpretar isso. Porque aí tem os despertares da informação que vão impactar naquela área cerebral que está a informação, pela emoção que eu vivi, e os órgãos vão começar a sofrer. Então, os cabelos, os pelos, a pele, um intestino, isso vai ser impactado. Então, nós temos que entender muito bem isso, né? E isso hoje é o que a neurociência explica muito, né? Porque quando tem um impacto, né, emocional, isso afeta as suas células, que muitas vezes podem não reconhecer a informação, vão pedir para que seu corpo haja de uma forma. Se ele não for eficaz, ele vai afetar aquele órgão, e aquele órgão muitas vezes vai começar a ter uma disfunção, né? E aí a pessoa desenvolve o problema. Não vai adiantar simplesmente eu suprir ou inibir simplesmente o hormônio ou o químico que está afetando, que não vai resolver enquanto eu não resolver o impacto que isso está causando, né? E isso afeta toda esta organização, cérebro, órgão e emoção. Perfeito. Não sei se O Marcelo eu fugi colocou até do que você falou. Não, tranquilo. O Marcelo colocou uma coisa que é interessante, Marcelo Nunes, o sintoma é a bioquímica desequilibrada, mas a desordem biofísica vem antes. E essa desordem biofísica é o que a gente fala da fragilidade, né? É onde o tecido tá, a vitalidade do tecido está alterada, esse ritmo vital está alterado do tecido, né? Que é a biofísica nesse caso. Perfeito, Marcelo, obrigado aí. E você falando essa história da tua irmã, né, Adolfo? A gente fala muito, e já falamos disso, sobre as imagens mentais. O nosso cérebro não está programado para destruir a gente, não, tá? Não vou lembrar aqui agora. Manu, se você tiver aí, filha, bota para mim aqui qual é o nome daquele termo. A minha filha assistiu um documentário, falando uma questão de tecnologia, e eu falei assim, eu acho que isso casa em umas informações que a gente fala. O nosso corpo, na verdade, ele não é programado para se autodestruir, né?
E aí quando eu falei isso ontem, a Flávia falou assim, eu acho que eu tô desconfiada dessa informação hoje em dia, porque tem tanta manipulação hoje em dia que eu tô meio desconfiada. Mas o nosso corpo ele foi programado principalmente para quê, pessoal? Qual é a primeira regra do nosso organismo que vem lá do reino das bactérias, né? Desde o primeiro ser vivo no planeta Terra? Sobreviver, manter a vida, né? Então, se a gente pensar no ser vivo mais primitivo, a regra era essa, manter a vida. O nosso cérebro tem essa programação. Ó, obsolência programada, né? Obsolência programada é quando as empresas, né? A Apple é especialista nisso em programar os equipamentos para pararem de funcionar, né? Que é você obrigada a comprar um novo. Eu falei, o nosso corpo não tem essa obsolência programada, na verdade. A gente vai degradando o nosso organismo com o tempo. Então tem gente que vai viver até 100 anos muito bem, tem gente que vai viver só até 40 bem, enfim. Mas a Flávia falou que ela desconfia que tem obsolência programada no nosso corpo, sim, que estão manipulando muito a gente, mas tudo bem. Mas o que eu quero falar aqui, assim, a gente, essa informação, essas imagens mentais que o nosso cérebro traz, elas normalmente, o principal, o nosso foco principal, né, a prioridade para o nosso cérebro, né, Adolfo, é sobrevivência. Então, ele mantém esse programa desde o reino das bactérias, desde lá de trás, né? Não o cérebro, que lá não tinha cérebro, eu sei que não, mas essa necessidade de manutenção de vida. Então, o nosso cérebro vai sempre procurar uma solução para garantir a nossa sobrevivência. E aí, quando eu falei, ele procura uma solução biológica para isso. Se eu estou numa situação conflitual, eu vou procurar uma solução biológica para isso. Agora, quando a situação envolve sobrevivência, é mais trabalhoso, né? Porque a gente está constantemente sendo confrontado com isso. Essa situação que a gente está vivendo atualmente. Tem medo de morrer de fome, tem medo de não ter dinheiro, tem medo de morrer da doença em si, né? Então, tem uma série de eventos que colocam a gente nesse estado de alerta de sobrevivência. Então, pessoal, entendo que o nosso cérebro não está programado para nos matar. Ele está tentando adiar, né, ou ganhar tempo para a sobrevivência. Né? Sempre essa observação. É ganho de tempo que o nosso cérebro procura. Só que aí é que a gente olha a manifestação lá no tecido, e quando você falou, né, do órgão, né, foi importante a gente falar isso. Órgão é um tecido. Uma víscera é um conjunto de tecidos, de órgãos, né? Então, quando a gente fala do órgão afetado, é um tecido afetado, né? Aquela biologia vai ser modificada, ou vai ser alterada de alguma forma para cumprir um papel nessa tentativa que o corpo está tendo de solucionar o problema, de solucionar aquele conflito e me permitir ganhar tempo, né? Na verdade, o ganho de tempo é um fator importante para o nosso cérebro, né? Se o animal está lá na natureza, quanto mais cedo ele sente o cheiro do predador, mais tempo ele tem de se esconder. E esse ganho de tempo na natureza é fundamental para a sobrevivência, né? São segundos, às vezes, que o animal consegue entrar na toca, se esconder, enfim. E o nosso corpo também ele trabalha com esse tempo, com essa necessidade de ganho de tempo. O nosso cérebro está sempre atento a esse tempo para nos manter vivo. Só que aí que eu queria falar também da imagem mental, né, Adolfo? Porque nosso cérebro funciona muito com as imagens mentais. Então, muitas vezes, você pergunta para o teu paciente, para o teu familiar, enfim, o que aconteceu em tal período que você teve esse problema? Ele às vezes não sabe. Ele não localiza porque, na verdade, naquele momento, ele está acessando uma imagem mental e não exatamente um evento propriamente. Ele teve lá uma conversa, estava numa conversa com os amigos, e aí alguém falou alguma coisa que desperta naquele indivíduo uma imagem mental que o cérebro já tem, ele soma isso com o que foi falado e ele cria uma imagem mental, né? Então, essa é aquela questão que a gente fala muito, né, Adolfo? É a percepção que eu tenho do evento. Pessoal, o que determina essa percepção? A imagem mental que eu estou acessando. E essa imagem mental, vamos lembrar, ela muitas vezes vem de um passado familiar. Então não adianta a gente falar de crença, né? Quebrar crença, sem a gente entender que essas imagens mentais que o nosso corpo vai criar vêm de um passado familiar, muitas vezes, que eu nem vivi. A gente falou isso muito numa live, não lembro qual também. Eu nem vivi aquilo ali, mas eu tenho aquela imagem mental, aquele registro de todo um processo evolutivo de uma história minha, e aquilo está ali. Não fui eu que vivi, mas eu estou acessando. E eu estou manifestando. Né? Quantas mulheres que você já atendeu, Adolfo? Eu sei que você tem esses casos assim, onde ela fala assim, olha, eu nunca passei por uma agressão, abuso sexual, mas eu tenho uma sensação
que alguma coisa já aconteceu comigo, ou eu sonho muito que isso aconteceu comigo. Ou eu fiquei Pessoal, sabendo que na família lá atrás teve alguém que passou por isso. E aí quando ela fica sabendo, aí casa certinho, você fala, você está acessando uma imagem. Mas às vezes ela nem sabe e ela está acessando uma imagem de uma coisa que ela não viveu. Mas o cérebro tem aquela imagem. Aí ela passa por uma situação semelhante ou vê um filme e aquela imagem mental vem à tona. Aí você fala assim para ela, ah, você passou por um abuso sexual? Não, a gente não pode fazer uma coisa dessa. Porque eu não sei se ela está acessando uma imagem propriamente ou se ela vivenciou aquilo no real. Né? É a famosa história do viver no real ou no virtual, né? Então, que tipo de imagem a gente acessa? A tua irmã, por exemplo, quando chegou próximo dessa data do aniversário, que tipo de imagem que ela acessa, né? Poxa, no aniversário a gente sempre ia se reunir, a gente almoçava junto. Então a imagem mental vem, né, Adolfo? E aí é que está a questão. Ela pode ativar a informação e, na verdade, não vivenciou aquilo propriamente, né? Então isso eu acho que é muito importante, porque senão a gente fica tentando procurar pelo em ovo também, né? Sim, justo. E isso é perfeito porque eu não posso pensar apenas naquele sintoma que a pessoa está tendo. Ou seja, eu tenho que mostrar para ela que existe algo que está fazendo com que ela ative aquela informação, né? E até você falou da questão da imagem mental e tudo mais. É interessante, a hora que eu estava saindo lá de Votuporanga, que eu estava lá ontem atendendo, e a minha mãe pegou, estava com a Maria Clara e com o Vitor Hugo lá, né? Aí eu, não, eu vou dar um dinheirinho para eles fazer alguma coisa lá e tudo mais. Aí minha mãe deu dinheiro para eles, aí eles pegaram o dinheiro e tal, aí passaram para mim, para eu guardar. Aí minha mãe, não, mas agora vai lavar a mão que dinheiro é sujo. Eu falei, não, dinheiro não é sujo não. Dinheiro é tranquilo, não tem problema nenhum. Pode até passar na mão de dinheiro, não é sujo, né? Até minha mãe também está aí assistindo. Ó, pô, tô fazendo resolução da família aqui hoje, né, Diguinho? Você está tratando a família toda. Tô tratando a família. Então, olha só, isso é uma imagem que muitas vezes pode ficar, né? E eu tô passando para meus filhos que o dinheiro é sujo. Aí amanhã o que acontece? Eles têm problema com dinheiro. Muitas vezes, quantas pessoas aí têm problemas hoje em cobrar pelo seu atendimento? Será que lá atrás, quanto eu escutei? Não pega nesse dinheiro que esse dinheiro é sujo, né? Ou pegou no dinheiro, vai lavar a mão, né? É uma imagem que se cria. Então, isso é muito interessante, né? A gente pensar que o nosso cérebro age assim. Mas, Diguinho, o que eu gostaria muito de explanar é que o que a gente tem que entender? Quando essa tríade acometida, que eu acho que todo mundo já entendeu, que não passa apenas, né, sobre o órgão, ou sobre a emoção, ou sobre o cérebro, elas estão agindo juntas, elas agem em conjunto dentro dessa informação. E como eu falei, o sistema imunológico vai responder a essa informação. Como? Fazendo um reconhecimento da informação que está no corpo, e a partir dali ele vai começar a realizar um processo de busca de defesa. Vamos colocar antígeno, anticorpo, procurar o que ele precisa fazer para se defender. Como ele vai se reorganizar para enfrentar aquela situação. E é nesse momento, se eu tenho uma imagem mental de situações que lá atrás foram vividas e eu não consegui ter uma boa resposta, e é onde muitas vezes está no nosso inconsciente, que a gente sabe que 90% de tudo que nós temos está inconsciente, o seu corpo pode reagir a uma maneira de sobrevivência, né? Então, olhem só, eu não sei, acho que foi a Luciana ali em cima perguntou, então por isso que nessas vezes a manutenção pode aumentar a minha compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar, gente? É uma necessidade, por alguma situação de algo que você está vivendo, de conter energia, buscar capacidade de produzir energia para que você possa utilizar. Então vamos lá, gente, o que todos nós estamos vivendo, que eu acho que é, né, Diguinho, a gente ficou sabendo que as pessoas falam, fala de ansiedade. Primeira coisa que a gente tem que entender, ansiedade não é igual compulsão alimentar. São duas coisas totalmente diferentes. As pessoas às vezes acham que ansiedade é ter fome, né? Eu tô comendo demais, eu tô ansioso. Não, são duas coisas distintas, tá? A ansiedade, eu sempre digo, é a ânsia de, é algo que precisa acontecer, não é isso? Agora, compulsão alimentar é aquela necessidade que eu tenho de buscar alimento, muitas vezes também para sobreviver, para se manter. Então nós estamos todos parados em casas, impotentes, esperando que os outros decidam como vai ser a nossa vida, como que nós vamos ter que responder a essa situação, imobilizados, porque eu não posso resolver tudo isso, né? Às vezes nós aqui ainda temos até um conhecimento, mas ficamos impotentes, não é isso? E eu estou dentro de uma forma tendo que me defender. Defesa necessita de energia. Energia, gente, vem da onde? De alimento, correto? E alimento. Que tipo de alimento que as pessoas estão tendo mais vontade de comer agora? Carboidratos e doce. Qual o motivo disso? O impacto cerebral me diz, gente, eu preciso de energia para sair dessa situação de defesa. Quantos não estão conseguindo? Dormir.
porque eu tenho que me manter alerta e queimando e consumindo energia. Quantos estão tendo alteração do sono por isso? Então eu estou consumindo energia. O que eu vou procurar? A alimentação. Eu vou procurar colocar mais carboidrato e doce, porque isso vira energia no nosso corpo. Isso vira glicose. Então é uma ação cérebro, emoção e os órgãos, né? Agora, vai adiantar eu tomar um inibidor de apetite? Vai adiantar eu simplesmente, então, vou fechar minha boca? Não, seu corpo vai continuar reagindo, você vai continuar tendo essa situação. Então eu tenho que parar para pensar qual é a informação que eu estou sentindo que está me acometendo desta forma, para entrar nesse processo de sobrevivência, de defesa, né? Então isso é muito importante entender, é o entender esse todo, a correlação entre todas essas estruturas, e a partir dali bater no foco do problema, né? Exatamente. Então, eu sei que você está atendendo também. Quantos estão começando a tomar hoje antidepressivos, ansiolíticos, que não tomavam ou estão voltando a tomar isso, né? Qual é a ideia disso? É a situação que nós estamos nos encontrando. E o que fazer? Lá no começo a gente fez as lives, você fez um vídeo sozinho, eu fiz um vídeo sozinho, no comecinho de tudo isso, lembra? O que nós falamos? Gente, nós precisamos mudar. Utilizar essa informação para mudar, né? Isso é o que precisamos fazer. É isso aí. Algumas pessoas estão colocando aqui, né, Adolfo, perguntando assim, deixa eu ver aqui, ó. A Ana Paula perguntou se o medo pode desencadear alopecia ou somente sentimento de perda. A Lu aqui, outra coisa. Na verdade, assim, pessoal, não dá pra gente analisar cada um, né, não daria tempo. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, pensem que o corpo está manifestando aquilo ali porque ele está buscando uma solução, né, como o Rodolfo falou. Eu começo a ter compulsão por doce porque eu estou no estado de alerta de sobrevivência, eu preciso de energia para isso. Então, é sempre uma busca de solucionar aquilo que eu estou vivendo. E aí é variável. Inclusive a situação que nós estamos vivendo atualmente, ela é variável para todo mundo. Nem todo mundo é afetado da mesma forma. Na verdade, não vai ser afetado da mesma forma. Você pode ter uma pessoa que está com medo de faltar dinheiro, você pode ter uma pessoa que está se sentindo abandonada, uma pessoa que está, né, com um conflito da separação de alguém, enfim. É totalmente diferente a manifestação, porque a percepção é diferente. Eu falo assim, Dolfo, perdi meu pai também muito cedo, como você, eu tenho minha irmã, e o pai é o mesmo, e o impacto para os dois irmãos é diferente. É diferente. A percepção é diferente, tenho certeza que para você é diferente da que foi para o Rodrigo, seu irmão, e para a Roberta, sua irmã. Porque o olhar que nós temos por aquilo ali é diferente, porque nós temos uma biologia diferente, porque você é um filho X, você tem a polaridade cerebral X, enfim. Então não dá para a gente analisar a patologia de uma maneira geral. A gente tem que analisar o sintoma dentro daquele indivíduo que está ali para você. Então, como vocês colocaram aqui algumas perguntas sobre a doença tal e tal, é difícil a gente falar dessa forma sem conhecer quem está aí, entendeu? Conhecer esse indivíduo. Porque a gente não vai não saber por que isso manifestou em você. Por que eu tenho isso? É porque minha mãe tem, minha avó tem, minha tia tem? Lembra, a gente já falou isso, não tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou sempre assim. Aquilo se manifestou dessa forma no meu corpo porque eu tenho ali o grupo de informações, eu tenho aquelas imagens mentais. E é nessa hora que a gente tem que lembrar, né, Adolfo? É muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado na hora de colocar as informações para as pessoas, porque eu tenho um banco de dados, banco de informações, e a pessoa tem outro. Não adianta eu querer usar o meu raciocínio com o meu banco de dados para aquela pessoa. Eu tenho que ajudá-la, como você falou na live passada, ela ter o entendimento, o conhecimento, e a partir daí ela vai usar as ferramentas que ela tem para fazer a modificação. Você acabou de falar, eu tenho que mudar. Mas eu vou mudar você? Não posso mudar você. Mas eu tenho o meu banco de dados e eu posso te ajudar a entender aquilo ali. É óbvio que, né, a gente já falou muito sobre isso. Eu e você, a gente tem muitas coisas parecidas, mas no fundo, a biologia é totalmente diferente. Você me dá sugestões, eu te dou sugestões. Mas você vai usar o teu banco de ferramentas para fazer essa mudança, né? Então, se a gente tenta colocar aquela informação no paciente, no indivíduo, a gente tem que ter o cuidado com isso. Eu estava ontem, inclusive, conversando com a minha irmã e ajudando ela em algumas coisas. Ela olha para mim e fala assim, mas essa é a sua percepção. Sim, essa é a minha. Só estou te colocando a minha para que você use alguns elementos aí e construa a sua. Esse aqui é meu banco de dados. Usa o seu, né? E isso é importante, pessoal, na resolução do problema. Porque para solucionar um problema, eu falo assim,
a solução que você daria não é a mesma que eu daria, né? Eu até brinco em sala de aula, né, Rodolfo? Nem a que a Beth faria, nem que o Reginaldo faria. Então, a solução é de cada um. Quando você encontra essa solução, você tem a resolução nos 3 aspectos, nos 3 níveis. Você resolveu a questão psíquica, você tem a solução lá na marca do cérebro, e aquele tecido que foi utilizado pelo cérebro para fazer essa reparação, ele vai também ter o impacto, ele vai sofrer essa resolução, né? Sim, perfeito. O que eu quero elucidar bem aí a todos, né? Quando a gente fala da psiconeuroimunologia, que é uma área que quem não conhece, coloca esse palavrão aí no Google, né? Psiconeuroimunologia, e lá vocês vão ver como que isso tudo começou. Porque antigamente eles colocavam que, por exemplo, o sistema imunológico era um sistema à parte. Ele se defendia por ele mesmo e ele não tinha nem correlação com nenhuma parte do corpo, né? Com nenhuma outra área, estrutura do organismo. E eles fizeram uma pesquisa onde eles viram o quê? Eles tinham ratinhos que iam ingerir um tipo de alimento, né? Só que em um grupo de ratinhos eles colocaram uma substância tóxica que daria para eles uma sensação de mal-estar gástrico, né? Má digestão. O que eles observaram? Sim, esses ratinhos tinham um mal-estar gástrico, né? Só que eles observaram depois de um tempo dentro dessa pesquisa que os ratinhos que estavam tomando esse mal-estar gástrico, além de eles estarem deixando de comer, porque eles estavam percebendo que a hora que eles comiam eles passavam mal, eles começaram a desenvolver outros tipos de doença e muitos vieram a morrer com outros tipos de alterações por infecções, né, por alergias e tudo mais, que não tinha nada a ver com aquela área. E os dois cientistas, né, isso na década de 60, 70, começaram, opa, peraí, mas eu estou dando uma toxina para alterar uma digestão e o ratinho está tendo problema comportamental, estão morrendo com outro tipo de situações, nada da parte gástrica, né? E aí foi onde eles conseguiram observar que, quando eles foram sacrificando esses ratinhos, eles verificaram que todo o sistema imunológico estava alterado. Então, ou seja, o impacto que eu tenho da informação sobre o meu corpo vai fazer reagir da forma com que você colocou perfeitamente. O banco de dados que eu tenho, eu vou enfrentar essa situação. Por que um enfrenta de um jeito, outro enfrenta de outro? Tá? Por quê? Porque cada um tem o seu banco de dados. Né? E aí é interessante a gente colocar, né, Diguinho, que vamos lá, que eu e você atendemos uma pessoa em comum. Você vai colocar a sua percepção e eu vou colocar a minha percepção. Quem vai estar certo? Os dois vão estar certos. Quem vai estar errado? Os dois vão estar errados. Porque, na realidade, nós estamos dentro da informação daquilo que eu tenho. Eu posso passar aquela informação para o meu paciente. Então, por isso que, né, os pacientes que estão aí, a gente tem que entender que não existe um terapeuta melhor. Não existe o cara que sabe mais. Não, existe a informação que cada um tem. Será que eu fazer com o Rodolfo e com o Rodrigo, eu vou ter resultado? Sim, de ambas as formas. Cada um dentro de uma informação. Ah, mas um achou isso e o outro achou aquilo. Sim, porque nós temos a nossa capacidade de buscar informações. Assim como cada pessoa que está na marca tem a capacidade de responder aquilo que a gente informa. Alguém colocou aí um exemplo, né? Os gêmeos univitelinos, né? Idênticos. São idênticos, mas a resposta e a informação são diferentes. Porque eles têm uma biologia diferente. Ele tem um campo da biologia que é diferente. Então, esta informação é importante. O Ivan está lembrando aí do nosso amigo professor Chave, espanhol, né? A gente tem que entender que ele é fantástico, né? Então, o Ivan, a gente reza para ele voltar logo, viu, cara? Mas é um cara que fala muito isso. Tem um grupo deles que é o Regenera, né? Quem não conhece, entra aí no Instagram, Regenera, tá? E procura. É um grupo espanhol que eles falam muito da psiconeuroimunologia. Então, entendemos tudo isso, né? Nós estamos impactando dentro dessa tríade, mas isso depende de como você tem o seu banco de dados para responder essa informação e vai também afetar o seu sistema imunológico. Exatamente. Tomara que dê certo, né? Eu ia fazer a formação agora também, mas não deu. E ele fala muito de criança também, Adolfo. O curso dele de criança muito. Que você fez é fantástico, né? Fantástico. É um cara que fala de uma forma... Tudo como funciona, né, o nosso sistema imunológico e de acordo com as situações que a gente vive. E como a gente impacta isso nos nossos filhos, né? Aí é muito do que a gente fala, né, Diguinho? Lá atrás a gente fez as lives de criança. Quem quiser, entra lá no IGTV aí nosso, que vai ter essas lives, que a gente fala justamente dessa condição. E ali a gente já estava falando da tríade. Aqui a gente só resolveu colocar a tríade para mostrar para todo mundo que a gente não fala coisa aleatória. A gente não está falando coisa que a gente inventou ou que, né, veio do além, não. Isso é neurociência, gente. Isso é estudo. Tá? Isso é informações Exatamente. Que nós temos cada vez mais as pessoas se aprofundando nesse conceito. Né? Então, entendamos como que a tríade nossa influencia a nossa questão de adoecer. Né?
Exatamente. E aí, de novo, lembrando que eu tenho lá o evento, esse evento ele não precisa ser uma catástrofe, né, Adolfo? Eu falo, a situação que manifesta o corpo faz com que essa situação não seja bem gerenciada, não precisa ser uma catástrofe, não. Você pode receber uma ligação e aquilo ali te afetar bastante, né? Porque vai impactar justamente em determinadas imagens mentais que você tem, né? E ela tá ali já meio que latente e você traz à tona aquela informação, né? Eu costumo brincar, novela faz mal à saúde, né? Você começa a se encaixar naquelas histórias e começa a acessar o seu banco de dados aí. E aí essas histórias só falam o quê? De traição, de roubo, de corrupção, daqui e dali, né? Que tipo de imagem mental que a gente vai acessar? A gente não sabe tudo da nossa história familiar, né? Será que não tem uma história lá atrás que eu estou acessando e aí como é que eu vou fazer? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que você falou, com o que a gente fala para os nossos filhos, né? Eu sei que você faz da mesma forma também, mas quando os filhos a gente viaja muito, né? Viajava muito até pouco tempo, né, Adolfo? Mas a gente não costuma falar para os nossos filhos, eu tô indo viajar para ganhar dinheiro para a gente passear ou para comprar presente. Não, porque o seu filho vai associar o dinheiro a você sair de casa. Bom, eu não quero esse negócio de dinheiro, não. Eu quero meu pai em casa. Né? O que eu falo para meus filhos é, eu estou saindo, eu vou trabalhar porque eu assumi uma responsabilidade de cuidar das pessoas. E quando eu vou dar aula, eu assumi um compromisso de ensinar aquilo que eu sei para as pessoas. É isso que o pai vai fazer fora de casa. E eu vou ser pago para isso, ok. Mas o que eu friso é, eu estou indo cumprir a minha responsabilidade, cumprir o meu propósito, né, Adolfo? De cuidar das pessoas e ensinar isso que eu aprendi. Né? É isso que eu coloco para eles. Então, a informação que a gente coloca e aí, como você falou, nosso sistema imunológico dos nossos filhos reage muito da maneira como nós estamos também. Se eu estou dentro de casa e falo pro meu filho assim, não precisa ter medo não, que tá tudo bem. Mas eu, no fundo, estou morrendo de medo de tudo que está acontecendo, complicou. Ele vai estar dentro daquela informação, né? Então, se você fala ali pro seu filho que para ele ficar tranquilo, você tem que estar em paz com você. Porque senão você não consegue. Onde a gente coloca aquela informação, né? Por que nem sempre pensar positivo adianta? Porque eu penso positivo, mas no fundo, no meu coração, que é uma informação que a gente queria colocar, não sei se vai dar tempo, no fundo, eu não acredito que vai dar tudo certo. Eu não acredito que vai ficar tudo bem. Então não adianta pensar positivo nessa forma, né? Tem que acreditar realmente naquela informação que você está colocando, que está pensando. E aí quando a gente fala dessa tríade, que tudo começa por uma situação impactante para o organismo, né? O que é uma situação impactante, na verdade, pessoal? É aquilo que naquele momento em que foi vivenciado, o corpo não conseguiu gerenciar. Geralmente é algo muito intenso e é algo vivido de forma inesperada, de forma isolada, né? O indivíduo está isolado para lidar com aquela situação. Então aquilo impacta, o corpo não consegue fazer um gerenciamento, tá? Só que nessa hora, o que vai acontecer? Bom, eu estou numa situação impactante e eu tenho que dar conta disso, meu corpo tem que dar conta disso. O que ele faz, que a gente já até comentou isso? Ele entra num estado de alerta, que é a famosa simpaticotonia, né? Ou seja, o sistema nervoso autônomo que acelera o nosso organismo, ele vai entrar num estado de hiperfuncionamento para tentar me tirar daquela situação, seja ela qual for. Você está de frente com um leão na selva ou você recebeu uma ligação do teu chefe. Essas são situações impactantes que me colocam em alerta. E isso impacta diretamente no nosso coração. Então a gente começa aí, vamos falar, né, Adolfo? A famosa crise de ansiedade, né? A ansiedade é esse estado onde eu entro num hiperalerta, eu tenho essa simpaticotonia, esse meu acelerador vai lá em cima. Só que qual é o problema aí, pessoal? Vamos falar assim, eu costumo dizer, Adolfo, que ansiedade não é uma doença. Né? É um estado necessário para o meu corpo. Se eu estou de frente com um leão na selva, não adianta ficar tranquilo lá, não, aqui eu estou tranquilo. Meu coração está bem, está batendo 70, 80 por minuto. Não, eu vou entrar numa hipersimpaticotonia, numa taquicardia, no aumento da pressão arterial. Mas qual é o objetivo disso, pessoal? Me tirar da frente do leão. Eu sair correndo dele ou eu lutar com ele, não é? Agora, qual é o problema desse quadro de ansiedade, dessa crise de ansiedade, vamos chamar assim? É a manutenção desse estado, em que eu subo, entro numa hipersimpaticotonia e fico lá em cima. O nosso organismo não foi programado para ficar nesse estado por muito tempo. Ele foi programado para entrar nesse estado de hiperalerta e todas as nossas funções fisiológicas aumentam. Eu saio da frente do leão, eu fujo do leão e depois volto à calma. Lembra que nós já falamos dos sintomas de alerta e de volta à calma? O problema é estar lá em cima. E aí vai entrar tudo que você falou do sistema imunológico. Meu sistema imunológico, eu tô lá em cima
hiperalerta. O meu sistema imunológico, ele entra também no hiperalerta. Ele vai ficar muito tempo dessa forma, ele consegue, né, ficar. Aí nós começamos a ter uma depreciação do sistema imunológico, porque ele está lá ligado no 220 quase que o dia inteiro. E aí vamos lembrar de uma informação que a gente já colocou aqui, né, Adolfo? 5 minutos pensando algo negativo, a gente demora 12 horas para retomar a nossa imunologia, né, para o estado normal. E a gente tem que lembrar que o nosso cérebro trabalha com imagem mental. Se eu estou na frente do leão, ou se eu estou pensando no leão, é a mesma coisa. Nós temos as mesmas zonas cerebrais afetadas. Então, pessoal, faz sentido a gente passar o dia inteiro pensando coisa negativa? Passar o dia inteiro vendo estatística de Covid para eu ver quantas pessoas morreram, quantas ainda podem morrer. Então, não tem lógica, né? Então, quando a gente fala dessa ansiedade, ela está muito ligada a essas imagens mentais. Eu não estou de frente com o leão, mas eu estou pensando nele. Será que ele vai voltar e vai aparecer aqui de novo? Né? Eu não estou com problema no meu trabalho, mas será que eu vou perder o emprego semana que vem? E aí, pessoal, vou falar assim, é difícil a gente entrar no estado de calma dessa forma. É difícil você conseguir dormir uma boa noite de sono. Se você deita a sua cabeça no travesseiro, você está pensando na sua reunião no dia seguinte. Rodrigo, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Tem treinamento para isso, né, Adolfo? Não é fácil. Trabalhoso. É trabalhoso. É trabalhoso. Mas a gente precisa entender isso, para que você possa, no mínimo, tentar. E aí, né? A primeira coisa, né, Diguinho, que eu acho que a gente tem que lembrar é aquela frase do Henri Labourri, né? Para que haja evolução, é necessário haver memorização. Então, isso que você falou que você faz com os filhos, que eu também fiz durante muito tempo, eu vou viajar, porque eu tenho que trabalhar para fazer isso, eu tenho uma responsabilidade assim, assim, assado. Não estou abandonando ninguém, nem deixando ninguém. Eu estou indo até produzir algo para nós, né? Uhum. Então, isso é memorização. É eu dar a possibilidade de meus filhos terem uma memória mental da informação de que a viagem não é um problema. Eu não estou abandonando eles, né? Então, isso que você colocou aí agora. Se a pessoa tem uma história, por isso que é importante conhecer a sua história, entender tudo que você tem de memórias, para saber como você vai responder, né? É assim que a gente trabalha, né? A gente tem que ter esse entendimento prévio para saber como a gente vai responder. Então, se eu puder dar uma dica, vamos lá, você colocou no exemplo do leão. Gente, se eu abro a porta de casa e tem um leão na porta de casa, naquele momento você tem duas possibilidades. Ou você vai pra porrada com ele, ou você corre dele. Não tem outra possibilidade. Então, na hora que o leão aparecer, gente, não tem outro jeito. O seu corpo vai ter que ativar informações para ele lutar ou fugir. Sistema nervoso simpático, é aquilo que a gente falou em algumas lives aí para trás, né? Eu tenho a resposta de luta ou fuga. É necessário isso. Agora, a pergunta é, como o Rodrigo colocou, adianta eu ficar pensando na bodega do leão na porta de casa? Adianta eu ficar pensando, então, no que nós estamos vivendo, que amanhã vai ser difícil, que amanhã a minha empresa pode falir, que amanhã eu não vou conseguir ter o meu trabalho, que amanhã os meus pacientes não vão chegar? Não vai adiantar. Então, o que eu sempre passo para os meus pacientes é, pare neste momento presente e entenda qual é a sua capacidade de fazer a sua parte hoje. Se eu pudesse falar do exemplo que eu dei, fortaleça seus braços, fortaleça suas pernas. Porque se você estiver forte com os braços e com as pernas, na hora que o leão aparecer, o que você vai fazer? Ir para porrada com ele ou correr dele? Então, neste momento agora, gente, não adianta a gente pensar no que vai ser. É como o Rodrigo falou, é fácil? Não, não é fácil. Mas a gente tem que parar para pensar, e agora? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer neste momento para conter a minha capacidade de amanhã, se tiver um leão, eu automaticamente enfrentar. Então, esta é a nossa luta necessária. Então, nessa ansiedade que vocês estão, nessas alterações do sono, na compulsão alimentar, porque eu como, volto a repetir, para ter energia para enfrentar o leão. Correto? Como eu estou me colocando no leão a toda hora, eu vou ter que ter energia. O que está acontecendo com as pessoas? Estão tudo engordando, né? Eu não, tudo eu não. parecendo... Você não, né? Estão tudo no balãozinho. Por quê? Porque naturalmente eu estou retendo energia para que amanhã eu possa enfrentar. Então, gente, para de reter. Utilize agora. O que eu posso fazer agora com tudo que eu tenho, com toda a capacidade que eu tenho do meu trabalho, da minha ação, né? Ou seja, o meu eu, para fortalecer nesse momento o presente e o futuro deixa para lá. Vocês não são impotentes no futuro, né? Ou melhor, nós somos impotentes no futuro, porque o futuro eu não tenho como resolver. Uhum. Eu não posso ser impotente agora no presente. O que eu estou fazendo? Então pensem nessa forma. As memórias que nós temos fazem a gente evoluir. Então utilizem conhecer a si próprio
conhecer essas histórias para que a gente possa possibilitar amanhã no futuro, sair na porrada com o leão, correr do leão e passar por essa fase. Exatamente, perfeito, Adolfo. E aquela história que todo mundo já deve ter citado isso, né? Se você pensa muito no passado, você está depressivo. Se você pensa muito no futuro, você está ansioso, né? Viver o presente, né? Então tem várias formas, né? Isso é até um pouco clichê, mas é perfeito, é fundamental que tenha esse conhecimento, que se tenha esse entendimento, né? Porque eu vou começar a usar minhas imagens mentais nessa hora. Então, se eu fico pensando no meu passado, eu fico, além de nostálgico, eu fico pensando às vezes até em fracassos que já vivi. Já passei por aquele fracasso, já resolvi, já estou aqui, já superei o fracasso, mas eu estou preso nele ainda, porque eu penso nele ainda. E o futuro eu fico projetando, baseado numa experiência que meu cérebro já tem, e vamos lembrar que às vezes nem vivi isso, mas eu, baseado numa experiência que ele já tem memorizado, ele projeta um futuro. Ah, por exemplo, lá na história da família, todo mundo que ganhou muito dinheiro faliu. Tá, aí eu guardo essa informação e eu tenho dificuldade para ter prosperidade no meu negócio, porque lá atrás faliram, né? E a gente fica usando essas imagens mentais o tempo todo e, na verdade, elas não resolvem nada na nossa vida, né? O se não resolve nada. O se eu tivesse feito ou se eu fizer, não vai resolver nada. O que vai resolver é a ação no momento, né? Olhar para esse momento presente e não projetar uma imagem mental, nem no futuro e nem no passado. Senão a gente vai viver sempre, vai ficar refém sempre, né, dessa informação, dessa imagem que muitas vezes foi criada, né? Eu falo assim, Dolfo, uma coisa é você dizer, ó, eu sofri uma injustiça há 10 anos atrás e graças a Deus hoje eu recuperei, retomei minha vida, reconstruí minha vida e tá tudo certo. Outra coisa é você falar assim, eu sofri uma injustiça há 10 anos atrás, eu sou um injustiçado. Ou seja, você está trazendo a injustiça até hoje com você. E aí, obviamente, que aquilo vai manifestar. Ou, na verdade, vai continuar se manifestando, né? Então, muitas vezes, a gente tem que olhar para a forma como a gente está se posicionando diante daquilo que a gente viveu. Aqui a Cida perguntou assim, tem situações que não impactam o cérebro, que o cérebro bloqueia? Na verdade, não é uma forma de bloquear, ele joga isso no inconsciente, né? Imagina se a gente andasse o dia inteiro lembrando conscientemente de todos os eventos impactantes. Na verdade, esse impacto que a gente falou aqui, Cida, que acontece no cérebro, no órgão e no psique, é fora da consciência, né? Tem pessoas que vão falar assim, você localiza bem o evento, a pessoa vai falar assim, não, mas isso aí tá bem resolvido. Mas aquilo impactou já biologicamente no corpo, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora de acessar essas imagens mentais e não ficar trazendo aquilo até hoje, né? Eu vivi isso na minha infância, ok. Você já tem 30, 40, 50 anos, a sua infância já foi resolvida. Entenda, reconheça, você tem que ter o conhecimento, mas viva a vida que você está vivendo agora, né? E essa situação que eu falei que eu estava conversando ontem, tem muito disso, de ficar acessando informações já resolvidas, trazendo para a situação presente, né? Eu acho que a palavra, até acho que a minha irmã colocou ali, né? E eu acho que é importante a gente citar, que é o que você acabou de falar, e a gente tem feito muito nas nossas lives, é nós colocarmos a nós que as informações não tem que ser aceita. Os traumas que a gente passa não tem que ser aceito. O aceitar, gente, é engolir. E engolir não é simplesmente, de uma certa forma, o bom. Eu preciso entender. Correto? Esta é a informação e é isso que a gente coloca. Essa tríade é preciso entender o que nós temos, o que nós passamos, o que nós somos, para ter a capacidade de responder. E aí é onde, a hora que eu entendo e eu tenho a memória, eu posso utilizá-la para evoluir. Perfeito, é exatamente isso. Aceitar é submissão, aceitar te coloca paralisado. Muito bom, Rodolfo, isso é perfeito. Bom, nosso objetivo é isso, né? Trazer essas informações, esses conhecimentos para que haja um entendimento. E tendo esse entendimento, cada um vai buscar a sua ferramenta, a sua solução. Eu tenho um grupo de ferramentas, o Rodolfo tem o dele, cada um de vocês tem o pacotinho de ferramentas. Não procurem a solução fora, pessoal, procurem dentro. Está em vocês. Todos nós temos as ferramentas necessárias para isso. Tá bom? É o que a gente coloca, né? Entender a si e a ser para não adoecer na vida. Na vida. Tenha um ótimo domingo. Um abraço, meu irmão. Um abraço, gente.